Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez juntos, porque o Senhor assim permitiu, é a sua graça e a sua bondade sobre nós. Esse é um momento abençoado, o meu momento, o seu momento, um momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. E hoje nós queremos meditar, eu quero meditar com você sobre um texto que é erroneamente usado, levianamente usado, como escudo para pessoas fazerem coisas erradas e não serem questionadas, tá bom? Mateus capítulo 7. O evangelho escrito por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7. Nós vamos encontrar esse texto, muito fácil de encontrar. Você já encontrou o capítulo 7, versos 1 e 2. Vamos juntos? Leia junto comigo, tá bom? Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgado, serei julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Então aí nós temos um texto clássico que é usado pelos ímpios, é usado pelos artistas da TV, é usado pelo mundo inteiro. Gente que nunca abriu a Bíblia para ler nada, mas conhece o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23, e conhece esse texto de Mateus 7. Não julguei para que não sejais julgado. Todo mundo na mídia, onde você chega, está usando esse texto como defesa, como escudo para realizar seus atos errados, seus atos carnais, seus atos anticristãos. E nós vamos definir aqui, entender um pouco o que é que Jesus está querendo dizer nessa passagem. Eu vou não usar o que eu estou achando, mas sim o que é que a Bíblia diz. Esse é o canal da Bíblia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tá bom? Então, continuação do Sermão do Monte, e Jesus está falando a respeito do julgamento temerário, ou do julgamento precipitado, julgamento sem prova, julgamento sem argumento, o julgamento que era feito pelos religiosos, um julgamento usando artifícios falsos. Então, na continuação do texto, nós vamos entender isso, porque o próprio Jesus vai falar a respeito disso, na continuação do texto do capítulo 7. No versículo 6, Jesus diz, não dê aos cães o que é santo, nem lance aos porcos as pérolas. Ué, o que é que ele está dizendo? Nós precisamos fazer um julgamento para definir o que é santo, definir quem são os porcos, definir quem são os cães. O que é que Jesus está dizendo aí? Não dê, vocês têm algo de muito valor, vocês têm uma joia cara, vocês têm um tesouro que é a palavra de Deus que liberta o homem, que salva o homem. Então vocês não podem desperdiçar essa palavra com os cães e com os porcos. Ou seja, aqueles que não dão valor, não valorizam, não sabem o efeito, não sabem para que serve, não sabem o valor desse tesouro. Então nós precisamos julgar essas pessoas para poder saber, pelos frutos. Na continuação do texto, versículo 13, Jesus disse, entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muito bem, eu preciso julgar para saber em que caminho eu estou. Se eu estou no caminho estreito, para onde ele me leva? Se eu estou no caminho largo, espaçoso, para onde ele me leva? Qual é o final desse caminho? Qual é o final do caminho estreito? Qual é o final do caminho largo? Ele disse que uma multidão caminha pelo caminho largo. Então tem uma multidão julgando que aquele é o melhor caminho. Então eu preciso fazer esse julgamento. No versículo 16, a continuação do texto, não saí do texto de Mateus 7 não. Versículo 16, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Ué, Jesus está dizendo que a macieira só produz. Jesus usou a figura da árvore. A macieira só produz maçã. A laranjeira só produz laranja. O coqueiro só produz coco. Então, não vem fruto diferente da árvore. A árvore produz aquilo que é do seu feito, da sua natureza. Então, ele está dizendo que quem é de Deus produz frutos de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Quem não é de Deus não produz os frutos de Deus. É disso que Jesus está falando. Eu preciso julgar pelos frutos, pelos resultados, pelas atitudes, pelas ações, pelas palavras, pelo comportamento, pela vida pessoal daquela pessoa, daquele indivíduo. É assim que eu vou saber. É assim que Jesus está dizendo. O juízo temerário, juízo feito pela aparência, juízo que era feito pelos religiosos, era um juízo de uma atitude de censura. Número 1, atitude de censura. Número 2, enfatizar os defeitos. Enfatizava somente os defeitos. Então, o que é que a palavra está me dizendo? A palavra está ensinando para nós, nesse momento abençoado, que você tem que julgar todas as coisas.
Você tem que saber o que é certo e o que é errado, para fazer o que é certo e o que é errado você abandonar. Você deixar o que é errado, comportamento errado, atitude errada, pensamento errado. Você tem que julgar que é errado e se afastar disso. 1 de João 4:1. 1 de João, capítulo 4, verso 1. Jesus disse, olha, o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Amados, não descreta qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Então tudo aquilo que você ouvir não é de Deus. Tudo aquilo que você tem ouvido na mídia, tudo aquilo que você tem ouvido do seu pastor, de qualquer líder que está falando de mim, você tem que examinar na palavra. O texto está dizendo para nós, provai os espíritos, examinar se aquilo é de Deus. Como é que eu vou examinar, irmão? É preciso confrontar com a Escritura Sagrada. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Não é a palavra de homem nenhum, nem de mulher nenhuma, nem de bispo, nem de pastor, nem de líder nenhum. A regra de fé e prática é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Apocalipse 2:2, uma igreja, uma das cartas às 7 igrejas, Apocalipse 2:2, a carta à igreja de Éfeso. Deus está dizendo, está louvando a igreja de Éfeso porque ela provava, porque puseste à prova todos que se diziam apóstolos e não são. Louvado seja o nome de Jesus. Você entendeu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? A igreja foi louvada, foi homenageada porque estava provando aqueles que apareciam e diziam que eram apóstolos, diziam que eram líderes, diziam que eram enviados de Deus. E é assim que a igreja tem que agir hoje. Atos 17:11, a igreja de Bereia. Paulo foi pregar na igreja de Bereia e os bereanos examinavam a Escritura todos os dias. O que é que isso quer dizer? Não era somente porque aquele líder famoso estava pregando. Não era porque o apóstolo estava na igreja, não. Porque os sinais e prodígios eram feitos por nome dele, não. Eles examinavam tudo que era dito por cá através da Escritura. Examinavam a Escritura todos os dias. Atos 17:11. E o que é que isso traz de lição para mim e para você? Que nós temos que fazer o julgamento, meu amigo. Nós temos que, desde o momento que você acordou até esse momento de agora, você já deve ter feito uns 400 a 500 julgamentos do que você deve fazer, do que você deve comer, do que... Quando você julgou assistir esse vídeo para aprender mais alguma coisa, você acertou. Então nós precisamos acertar, nós precisamos fazer o que é correto. Nós precisamos julgar errado e não copiar o errado. Chega de copiar o errado, chega de copiar o comportamento errado que está aparecendo na mídia, nas redes sociais. Chega disso, chega de falsos crentes, falsos pastores, falsos líderes, pregando aquilo que não é a palavra de Deus. Chega disso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É preciso acordar, povo de Deus, é preciso acordar, é preciso não aceitar o errado, não aceitar a mentira do diabo, não aceitar o comportamento errado, rejeite o comportamento errado e aplauda, apoie, copie aquilo que é correto e aquilo que faz bem a tua alma e a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o nosso papel aqui, meu amigo, minha amiga. Também estou passivo do seu confronto. Confronto que nós estamos falando com a palavra de Deus. E enquanto, se você encontrar alguma coisa errada, me diga, comente, diga, você está errado, eu vou observar a palavra de Deus e ver se estamos certos ou se estamos errados. Então faça o julgamento correto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e se aproxime de Deus. E se você não aceitou ainda esse Salvador, esse Jesus, como teu único e suficiente Salvador, você julga que isso está correto, então faça isso agora, faça isso hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje e amanhã pertence a Deus, nós só temos esse momento, é por isso que nós estamos falando aqui para você. Que Deus te abençoe poderosa e soberanamente. Eu peço a Deus que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar, a trazer à luz alguma coisa que você não tinha entendido ainda. Que Deus te abençoe soberana e poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo. E é claro, todos estão esperando pela pergunta bíblica, um exercício mental para a gente pesquisar na palavra de Deus. E nós sabemos que você é um estudioso da palavra e vai ser muito fácil. A pergunta hoje é mais fácil do que todas. Deus usou um animal irracional. Deus usou para falar com Balaão. Que animal foi esse que Deus, na sua soberania, usou, deu voz àquele animal para falar com Balaão?
Que Deus te abençoe e te guarde. Deus proteja a tua casa e a tua vida. No nome do seu Filho Jesus Cristo.